Começa agora o podcast Contra a Regra. Olá, estamos começando mais uma semana de podcast Contra a Regra. Eu sou o Gustavo Chagas e nós embarcamos agora para mais uma viagem pelo mundo, acompanhando as notícias, as polêmicas e o histórico de diversos países. E comigo nesta viagem, Felipe Strasser e Alessandro de Lorenzo. Felipe, tudo bem contigo? Tudo bom, Gustavo? Um abraço também para o Alessandro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores agora. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde e uma excelente jornada para nós. Uma ótima jornada para nós, Alessandro. Uma excelente jornada. Abração, Gustavo, abração, Felipe, abração para quem nos acompanha no podcast, abração para quem nos acompanha no YouTube, para quem nos acompanha em todas as redes sociais. E hoje a gente vai dar aquela passadinha pelas praias maravilhosas. Mas não é só isso não, viu? É uma riqueza cultural muito grande e um sistema político bem diferente, né? É um pouco do que nos aguarda nessa viagem de hoje. Venham com a gente. E essa viagem só é completa com a sua presença nos mais diversos canais. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, agora também no YouTube com vídeos e conteúdos exclusivos. Além disso, também estamos nas redes sociais, @podcontraregra, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Todos prontos? Vamos para a Tailândia, o aeroporto já nos chama. Vamos para a nossa viagem. Neste episódio do podcast Contra a Regra, nós vamos falar da Tailândia. O país do Sudeste Asiático é uma monarquia comandada pelo rei Rama X, e eu não vou me arriscar em falar o nome completo dele. O governo está nas mãos de um primeiro-ministro que chegou ao poder por meio de um golpe militar em 2014 e a reeleição em 2019 foi controversa. Neste ano, milhares de tailandeses já estão indo às ruas para exigir mais democracia e até uma reforma da monarquia, que aliás ganhou mais poderes com a nova Constituição. E para falar disso, o Contra a Regra se conecta, você já assiste no YouTube e acompanha no podcast, com o professor Roberto Ibel. Ele dá aula de Relações Internacionais na ESPM. Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Fico à disposição. Começando pelo princípio, como a gente sempre brinca com os nossos entrevistados, qual é o contexto atual da política da Tailândia e o que levou a esse momento de manifestações e de questionamentos do governo, mas também da monarquia? O contexto político da Tailândia é um contexto tão conturbado quanto o nosso aqui no Brasil, só que nós conhecemos pouco, sabemos pouco sobre essa região do Sudeste Asiático aqui no Brasil e se fala muito menos de Tailândia, né? É um país com uma grande riqueza cultural, uma riqueza religiosa, né? Toda uma questão histórica, antes chamado Antigo Reino do Sião, agora chamado de Tailândia, né, desde a década de 30. E a Tailândia, então, ela passa por um processo conturbado a partir da última década, quando a gente tem o falecimento do pai do rei Rama X, também não consigo pronunciar o nome dele, né? A língua tailandesa tem suas peculiaridades, e também quando tem o golpe de Estado em 2014, em que o novo primeiro-ministro toma o poder com o apoio dos militares e vem governando desde então, e esse governo é referendado pelo parlamento em 2014, e nos últimos anos, então, ele vem aplicando cada vez medidas mais autoritárias, mais totalitárias no governo tailandês. A única diferença para outras monarquias é que a monarquia da Tailândia ela é muito recente, a monarquia constitucional. Até 1932, a Tailândia era um país com uma monarquia absolutista. E a questão principal hoje, ela se vende como uma monarquia constitucional, mas o rei tem ganhado muitos poderes junto com o primeiro-ministro desde o golpe de 2014. Inclusive a Tailândia é um dos poucos países que tem aquela legislação chamada de lesa majestade. Você não pode falar mal do rei na Tailândia, porque pode dar uma pena de prisão até 3 ou 4 anos, se não me falha a memória. Então, esse é o grande momento hoje que acontece na Tailândia, junto com o período de pandemia. A Tailândia, diga-se de passagem, foi um país que conseguiu evitar a propagação da pandemia, como em outros países do Sudeste Asiático, não chegou a ser um epicentro naquela região, mas que tem aí manifestações quase que diárias pedindo tanto uma reforma constitucional como também uma reforma da monarquia e a própria saída do rei Rama X.
E, professor, agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse sistema político, né? Como ele funciona, esse sistema pós-32 e agora pós-14, né? Desde 32 foram 12 golpes no país, tantos golpes, tantas agora manifestações, o que explica também a manutenção dessa monarquia, né? Nesse sistema político tailandês, como o senhor comentou, né, da lesa majestade, eu vi algumas imagens na Tailândia, as pessoas que vão entregar alguma coisa para o rei, elas rastejam no chão. É uma coisa, elas rastejam, elas não podem ficar mais altas que o rei, é uma coisa muito cultural, mas muito forte. Então, como é que funciona esse sistema político e essa monarquia na Tailândia? São 12 golpes de Estado e quase 30 constituições desde 1932. Então, a gente fala que aqui no Brasil nós tivemos muitas constituições, né, e a mais recente, então, ela tem menos de 10 anos. E justamente o sistema político da Tailândia, ele se espelha muito nas demais monarquias da região do Sudeste Asiático e também outras monarquias do próprio Ocidente, né? Então, a ideia que se constrói seria o rei apenas como uma figura chefe de Estado, uma figura decorativa, por exemplo, como a rainha britânica, né, que tem quase nenhum poder, e sim um poder de representatividade, e o primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento após eleições parlamentares, como no mundo inteiro, teria a chefia do governo de Estado. A questão seguinte é que, em 2014, você tem o golpe militar, né, o golpe civil-militar, a gente pode chamar, porque teve grande participação de atores da sociedade civil, e que implementa um regime autoritário, né, com perseguição aos oponentes políticos, naqueles moldes tradicionais que a gente conhece, né, de perseguição a opositores, cerceamento de liberdade de expressão, controle da imprensa, enfim. Mas a questão principal é que é um golpe militar, e essa é a peculiaridade da Tailândia, é um golpe militar numa monarquia. É muito difícil, se a gente olhar para a história das relações internacionais, até mesmo a história recente, golpes de Estado em monarquias, porque, de fato, sempre o monarca ele se coloca como uma figura de representatividade do Estado e não de governo. O último caso, diria para ti, Felipe, foi talvez na Espanha do Franco, né, que o seu sucessor vai ser o próprio o rei Juan Carlos, né, que instaura a monarquia de novo. Mas então a gente não tem na história recente, eu diria, talvez no último século, nos últimos 2 séculos, uma monarquia que funciona junto com um regime autoritário. Tá? Alguns autores colocam que talvez o Marrocos seguiria mais ou menos o mesmo caminho, né? Mas o governo, você ainda tem um processo democrático mais ou menos funcionando no Marrocos. Então, a Tailândia é muito peculiar. Eu comentei, inclusive, foi nessa terça-feira, acho que daí também decorreu o convite, em sala de aula com os meus alunos de ciência política. Falei, gente, o sistema político da Tailândia, ele é um dos mais peculiares do mundo, né? Porque você tem uma monarquia que ela tem toda uma história, digamos assim, né? Tem todo um procedimento, como você mencionou, as pessoas rastejando, né, para entregar algo para o rei, tem todo um cerimonial, né? É uma monarquia histórica, com as suas dinastias aí, milenares praticamente, é uma das monarquias mais antigas do mundo, mas que até 1932, até a década de 30, ela era absolutista, né? Foi uma das últimas monarquias a passar do campo absolutista para o campo constitucional. E mesmo assim, hoje, você tem então o rei Rama X, governando, digamos assim, junto com o primeiro-ministro, que eu também não vou... Eu tenho o nome dele aqui, Prayut Chan-o-cha, não sei se é assim que pronuncia, não sou especialista em língua tailandesa, mas que os dois acabam um servindo ao outro como governante. Os dois acabam tendo poderes quase que ilimitados dentro da política tailandesa, né? Então ele tem a força dos militares ao seu lado, o rei Rama X, e o primeiro-ministro tem o apoio dos militares e tem todo esse apoio político e, eu diria até, simbólico da monarquia ao seu lado. Então é quase uma união perfeita entre dois governantes, né? E desde então, tivemos 12 golpes de Estado, quase 30 constituições, se não me falha a memória, foram 30 constituições na Tailândia neste período, quase 30 constituições que criam sempre a cada nova constituição uma relação de poder interna muito tensa, né? Um tensionamento na sociedade tailandesa muito grande. Eu tive um colega tailandês numa especialização que eu fiz na Rússia em 2015, e na época eu perguntava para ele, na época o pai do Rama X ainda era vivo, faleceu um ano depois, 2016, e perguntava como é que era o sistema político tailandês, né? E ele disse, olha, nem nós tailandeses conseguimos entender como é que funciona. Para os padrões ocidentais é muito mais difícil ainda. A gente pensar aqui que nós temos uma eleição a cada 4 anos, né? Na Tailândia você tem uma série de partidos políticos, mas quem manda de fato hoje são os militares,
apoiado pela ala monarquista, digamos assim, né? Então, é muito difícil a gente falar numa democracia tailandesa em 2020, quase 2021, por causa dessa união entre monarquia, governos autoritários e golpe de Estado, né? E com um ordenamento jurídico, então, super complexo, que mistura tanto tradições religiosas como novas visões políticas. Só para lembrar, o monarca, né, o rei Rama X, ele também é considerado como o líder espiritual do budismo na Tailândia. E, professor, justamente em relação a esse ponto, a Constituição tailandesa garante liberdade religiosa, mas tem esse ponto que é bastante interessante, digamos assim, que o rei precisa ser budista e ele carrega aquele título, né, de defensor da religião dentro do país. Como esse aspecto, o aspecto religioso, também interfere nessa vida política do país? Interfere bastante. Esse meu colega na Rússia, o Arko, não posso falar porque é um nome comum, né? Não falei sobre o nome, é um nome comum que tem na Tailândia, como se fosse João, Pedro, aqui no Brasil. O Arko sempre relatava que os servidores civis, né, digamos aqui os concursados, né, e servidores militares, obrigatoriamente deveriam jurar lealdade ao rei, mas também professar a religião budista, né, como se fosse uma obrigatoriedade. Então, essa liberdade religiosa, ela tem as suas limitações, né? Não é como aqui no Brasil, teoricamente um Estado laico, você pode professar qualquer religião ou nenhuma religião e ser servidor público, ser servidor do Estado. Na Tailândia isso muda um pouco, né? Na Tailândia há essa obrigatoriedade, digamos assim, de que você siga a religião budista quando ocupa principalmente cargos mais altos, patentes mais altas, se nós estamos falando nas Forças Armadas. Então é quase que uma relação, um tripé: religião, monarquia e o governo autoritário, né, que comanda hoje a Tailândia. Uma outra questão, Alessandro, é que a religião budista na Tailândia ela acaba tendo suas particularidades, como o próprio cristianismo tem, o islamismo também tem em outros países, o budismo tailandês ele tem suas particularidades, o que acaba afastando, em certa medida, a Tailândia de outros países budistas na região, né? Como, por exemplo, a própria China, se a gente for pensar, a Coreia do Sul, a Índia, parte da Índia budista também. Então, a forma de uso da religião, os usos da religião dentro da Tailândia, ela tem uma questão política muito forte por trás, né? O papel da religião também serve como um papel político, como forma de manifestação política. O professor citou alguns países da região e outros países budistas, e eu queria perguntar justamente isso. Qual é a influência ou os reflexos dessa crise na Tailândia nos vizinhos do Sudeste Asiático e também até em outros pontos do continente, fora até mesmo, porque a Tailândia é o único país da região que não foi colonizado por europeus, não é mesmo? Não foi colonizado por europeus, mas os europeus tentaram chegar lá, né? Tentaram, por meio das navegações do passado, século XVI, século XVII, tentaram chegar à Tailândia, teve uma resistência muito grande. A gente tem que entender a Tailândia como se fosse um ator médio na região. Ela não tem uma projeção de potência regional, como, por exemplo, a Indonésia tem, como outros países da região, como até mesmo a Malásia tem um poder econômico, digamos assim, muito maior do que a Tailândia. O Vietnã do passado teve toda uma projeção política tão relevante. Então a Tailândia seria um ator médio. Não podemos chamar que é uma potência regional, mas ela tem a sua relevância histórica para a região, né? Ela tem a sua relevância histórica, tem uma certa relevância econômica também, mas é um dos países fundadores do ASEAN, diga-se de passagem, que é um dos vários blocos econômicos e também políticos que a gente tem no continente asiático. Mas a Tailândia, ela não tem, eu diria que ela não tem um poder de influência em outros países na região como eles o têm, né? Então, dificilmente a gente vai ver um tensionamento maior da Tailândia com a Indonésia, com a Malásia, com Singapura, Myanmar, enfim. E tem relações, eu diria até que muito estratégicas com a China, né? Porque a gente está falando de contexto de Sudeste Asiático, proximidade também ao Mar do Sul da China, né? Então, que é um dos grandes hotspots hoje em geopolítica, é a questão do Mar do Sul da China. Eu diria que a Tailândia ela se posiciona como um ator que tem muitos problemas domésticos, mas que no plano externo ela tem se pautado sempre por um certo pragmatismo, né? Não tem assim criado muitos tensionamentos com seus vizinhos, porque ela, como você mencionou, ela está muito perto da Índia, próxima da China, próxima do Japão, né?
também com toda a frota dos Estados Unidos ali na região do Oceano Índico, perto do Pacífico também, então, transitando pelo Mar do Sul da China. Então, a Tailândia não tem um espaço, eu diria, para buscar, né, um espaço maior para buscar uma projeção assim, de impor talvez alguma visão política ou até mesmo alguma agenda política, melhor dizendo. Ela se mantém muito assim em stand-by, observando o cenário. Eu compararia a Tailândia num cenário como o Chile aqui na América do Sul. Nem tão Argentina, nem tão Venezuela, nem tão Brasil. É um país que se mantém assim observador. É um player que observa, né, e que aproveita talvez as oportunidades que apareçam. Mas ela não é assim fator de desestabilização regional. Eu não veria a Tailândia nesse sentido. E, professor, falando agora, né, da parte econômica, a Tailândia talvez não seja um player tão grande, mas também é considerada um dos novos tigres asiáticos, aproveita também toda a onda da região, né, de desenvolvimento, obviamente está ali do lado. Então, qual é o papel da Tailândia, o que perspectiva tem economicamente a Tailândia daqui para frente? Vai surfar nessa onda ou vai acabar, né, essa pandemia vai acabar derrubando a economia e talvez não recupere mais, porque a gente não sabe o que pode acontecer? Estava demorando a questão da pandemia, porque eu ia dizer, tem o antes da pandemia e o pós-pandemia, né? Pós-pandemia a gente não sabe quando vai ser, porque ela não terminou ainda, né? Mas eu te diria assim, Felipe, a questão econômica da Tailândia, ela tem uma boa performance, você colocou, é um dos novos tigres asiáticos, né? É um player econômico importante. A Tailândia, ela não entrou naquela onda que nós vimos de outros países da região, como de terceirização, né? Ou como offshorings de chinesas, né? Que acabam terceirizando essa produção para Bangladesh, Myanmar, Singapura, Malásia. A Tailândia não entrou nesse processo. Então, hoje, se a gente compra uma roupa, né, em qualquer loja de departamento aqui no Brasil, a gente olha a etiqueta, não vou dizer o nome das lojas, mas vocês sabem de quais eu estou falando, vai ver, né? Made in Bangladesh, made in Malásia. 10 anos atrás a gente via made in China. Dificilmente a gente vai ver isso com relação à Tailândia, né? A Tailândia, ela tem um bom índice, tem um dos maiores índices de desenvolvimento econômico na região. Estava até olhando aqui na minha colinha antes, 0,765, é um número alto, né, o número do IDH da Tailândia, mas é um país que também ainda é muito agroexportador, né, depende de commodities agrícolas para a manutenção da sua economia. Com relação à pandemia, depende muito do cenário pós, né? Todas as projeções para todos os países, do Brasil até a China, apontam uma recuperação a partir do próximo ano. Mas é muito difícil a gente prever se vai acontecer ou não, né? Nós temos uma eleição nos Estados Unidos daqui um pouquinho mais de um mês, temos a saída definitiva, talvez, do Reino Unido, né, do Brexit, até o final do ano, tem que estar pronto esse tratado. Temos outras questões geopolíticas que agora estouraram em Nagorno-Karabakh, temos a questão de Taiwan, olhar com muita atenção, isso sim pode ter um reflexo especial na Tailândia, com muita atenção a possibilidade de invasão chinesa à ilha de Taiwan, não descartaria isso. Aí sim a gente vai ter todos os olhares do mundo para aquela região, e obviamente Tailândia está lá perto, próxima, territorialmente falando, não tem como pensar que a Tailândia vai se manter imune, ela vai ter que tomar um lado, seja pró-China, seja pró-Estados Unidos, né? Ou talvez uma terceira via, que eu acho muito difícil. Mas assim, o desempenho econômico da Tailândia tem sido não muito afetado pelas crises que antecederam a nossa pandemia atual, né? Então ela tem tido assim, a moeda, o baht, tem uma boa valorização. Foi muita coincidência, não foi por causa da entrevista, eu sou fã de Harry Potter, e agora as edições tailandesas que lançaram, assim, lindas as capas, né? Até recomendo que vocês olhem depois, e fui olhar o preço que estava, né? A coleção completa. Em reais, daria quase R$2.000 os 7 livros, né? Então, para vocês terem a noção da valorização do baht, que é a moeda tailandesa, com relação ao próprio real, que é uma moeda super desvalorizada, mas também muito valorizada com relação ao dólar, né? Livro sempre é bom a gente não usar aquele padrão Big Mac, usar o padrão de livro, principalmente uma série como Harry Potter, que preço é mais ou menos homogêneo. Então a gente pode ver o custo, né, o custo de vida tailandês, que é um dos maiores do mundo. Bangkok é uma das capitais mais caras da Ásia, né? Diga-se de passagem, turismo para a Tailândia é muito caro, embora seja um dos carros-chefes da própria economia tailandesa, o turismo, né? Praias maravilhosas. Nunca estive, mas pelas fotos e relatos de quem esteve, sim, praias maravilhosas. Aí está Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigado pela atenção no podcast, no YouTube, e a gente seguirá falando aí pelas próximas semanas. Assunto não vai faltar, professor. Com certeza, tem Nagorno-Karabakh, eleição nos Estados Unidos, tem a questão de Taiwan, tem assunto não falta para as relações internacionais esse ano.
Obrigado, Gustavo, Alessandro, Felipe, pelo convite. Fico à disposição. Aí está uma parte da nossa conversa com o professor Roberto Ibel. Você sabe, já está virando uma tradição nas últimas semanas. Uma parte da entrevista nos canais de áudio, no podcast, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, mas também temos extras no YouTube e o Alessandro de Lorenzo traz alguns dos destaques que foram abordados na íntegra da entrevista com o professor Roberto Ibel. Pois é, então eu já reforço o convite. Se você não nos acompanha no YouTube, comece também a nos acompanhar, porque não é a mesma coisa, não. Nossas entrevistas no YouTube, elas sempre têm um a mais, um extra. Então vai lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, essas coisas aí de YouTube, e nos dê essa força também para trazer cada vez mais entrevistas legais e abordando assuntos diferentes. Nessa, por exemplo, a gente questionou o professor sobre a situação tailandesa atual, mas como isso se reflete nessa disputa, nessa nova Guerra Fria, podemos dizer, entre Estados Unidos e China, como a Tailândia está inserida nesse contexto tão perto da China, mas também a gente sabe que os Estados Unidos eles têm também uma importância, principalmente naquela região, com frotas marítimas no Oceano Índico, no Oceano Pacífico, enfim, como é que fica a Tailândia? Acompanha lá no nosso canal do YouTube. O Alessandro falou nos Estados Unidos, vocês ouviram, o professor também falou nos Estados Unidos, e é claro que eu não poderia perder a oportunidade, até porque o Felipe e o Alessandro pegam no meu pé, porque eu sempre trago o país americano de volta aqui nas pautas do podcast Contra a Regra. E nesta semana não tinha como não abordar, principalmente pelo debate realizado na terça-feira, dia 29 de setembro, Donald Trump versus Joe Biden. Não foi, na verdade, um debate, foi quase uma rinha de candidatos, o Donald Trump numa postura até bastante agressiva, repercutiu muito na mídia, nas redes sociais, e, é claro, perguntei ao professor o que ele achou do debate e as perspectivas que ele tem para o restante da campanha eleitoral, mais um mês de disputa e no início de novembro as eleições. Vamos acompanhar aí a disputa pela Casa Branca, não só no podcast, mas também nas redes sociais. Eu acho legal para quem vai acompanhar no YouTube, e aí é um convite, um outro convite, né? Um convite a mais, digamos assim, para você também nos acompanhar no YouTube, porque no momento em que Gustavo Chagas, isso não foi combinado, viu? O Gustavo, ele quebrou os protocolos para fazer essa pergunta dos Estados Unidos, em vídeo, acompanhe a minha reação e a reação de Felipe Strasser. Sim, acompanhe. Vai ver, o cara consegue tirar a Tailândia, colocar a eleição dos Estados Unidos, que nem a gente brinca aqui internamente. Um dia nós vamos estar falando do Chipre e a conversa vai acabar com as eleições para o Conselho Tutelar de Buenos Aires. Nunca duvidem disso. Olha aí, ó, eu tento, mas eles não me deixam. O Felipe falou em Buenos Aires e eu também não posso deixar de mencionar o falecimento do Quino, o quadrinista de Buenos Aires. Na verdade ele é de Mendoza e se notabilizou em Buenos Aires pela personagem Mafalda. Quem é fã de geopolítica, de noticiário internacional como nós, com certeza conhece a Mafalda, lembra dos livros de história e de geografia. Eu, como um fã, faço essa lembrança a Quino, que faleceu na última semana, um dos grandes nomes da cultura latino-americana. Feitos os destaques, é o momento dela, a lista da semana, com ele, Felipe Strasser. Lista da semana. Olá, Gustavo, Alessandro e amigos. Bom, vocês acabaram de ouvir a entrevista com o professor, que foi maravilhosa essa entrevista. Tem muito mais conteúdo sobre ela, gente. De novo, muito mais conteúdo sobre essa entrevista no YouTube. Muito bacana, vai ter reações cômicas minha e do Alessandro com relação ao Gustavo, como vocês já ouviram. Bastante conteúdo. E quem ouviu a entrevista toda aqui no podcast percebeu que a monarquia está em todos os lugares na Tailândia. Então, qualquer assunto que a gente fez pergunta de economia, fez pergunta política, a monarquia está sempre lá. Tailândia dá muita importância para sua monarquia, afinal de contas, 8 séculos de monarquia no país. Não poderia ser diferente a lista da semana que não falasse, óbvio, da monarquia na Tailândia. Então, o tema da lista é a monarquia tailandesa. Bom, senhoras e senhores, vamos só atualizar esse placar, né? 15 vitórias para o Alessandro, 9 vitórias para o Gustavo, 6 empates. E quem começa a lista dessa semana é Gustavo Chagas. Gustavo, número de 1 a 5 sobre a monarquia tailandesa. Começo com o número 1. O reino de Narai, o Grande.
É considerado uma espécie de era de ouro siamesa. Governando entre 1656 e 1688, Narai abriu o que seria a Tailândia moderna para o mundo. O país recebeu mercadores, religiosos, engenheiros e soldados de todo o planeta. Uma dessas nações, no entanto, se destacou nas relações com o reino siamês, com troca de delegações, embaixadores, cultura e até religião. Que país é esse que teve um intercâmbio tão intenso com o que seria a Tailândia no século XVII? Letra A, Portugal. Letra B, Espanha. Letra C, Holanda. Letra D, França ou letra E, Inglaterra? Século XVII é 1600 e alguma coisa, né? Isso, porque o reino de Narai foi entre 1656 a 1688. Eu vou apostar na força de Portugal naquela época, nas grandes navegações, os outros países vieram depois. Vou com os nossos amigos portugueses. Gustavo vai de A, Portugal. Alessandro de Lorenzo, Espanha, Holanda, França ou Inglaterra? Faz sentido, né, o Gustavo com os queridos portugueses. O Império Português era muito forte naquela época. Mas estou tentado em falar França. Então eu vou falar França. Narai, o Narai o Grande, chegou a mandar várias delegações para a Europa, inclusive para o Vaticano. O Papa, na época, recebeu embaixadores da Tailândia e religiosos europeus, jesuítas, construíram até palácios na Tailândia e um deles virou Palácio Real na época. Então o rei se mudou para um palácio construído por jesuítas. Tentaram convencer ele a ser convertido para a religião católica, mas isso não seguiu, ele continuou budista. Porém, esse país desses jesuítas, eles construíram fortes, eles construíram o Palácio Real, construíram igrejas, educação, levaram escolas, universidades, e os franceses, sim, Luís XIV, rei da França, era quase um amigo íntimo de Narai o Grande. Portanto, o país que teve melhores relações com o reino siamês naquela época foi a França. Alessandro 1-0. Forte abraço pro Rei Sol. Eu ia falar isso, Rei Sol iluminou Alessandro de Lourenço. Luís XIV, que chegou a dizer: o Estado sou eu. Falando em Luís e franceses, eu queria mandar um abraço para Luiz Vicente, nosso amigo. O Rei Sol do Contra-Regra. O nosso guia aqui. E eu, se não me engano, li que foi na corte de Luís XIV que se inventou a gravata também. Então, olha só. Aí, ó. 1-0 para o Alessandro. Alessandro, de 2-5, está livre para escolher o número. 3. Sob o nome de Reino de Ayutthaya, que durou de 1350 a 1767, a região que hoje é Tailândia, esteve em algumas guerras e batalhas, obviamente. Contra um país especial, Ayutthaya teve 9 conflitos. Em alguns, os siameses se tornaram vassalos, em outros, o país invadia outra região. E uma dessas guerras, a segunda guerra entre esses dois países, começou por causa de uma negativa do rei de Ayutthaya de dar 2 elefantes brancos como imposto. Qual é o outro país, né, com que a Tailândia não parava de guerrear? Letra A, China. Letra B, Birmânia. Letra C, Império Khmer. Letra D, Dai Viet, que é o atual Vietnã. Letra E, Reino de Champasak. Eu vou de Myanmar, que é a antiga Birmânia, né? Alessandro vai de Birmânia. Gustavo Chagas. Eu também ia de Birmânia, hoje Myanmar, mas como o Alessandro já foi, eu vou no Vietnã, que não é Vietnã, era outro nome, né? Dai Viet. É uma coisa assim, ele fala com uma soberba, uma certeza, uma coisa... Ele tem livre docência. Soberba não, né? Soberba é feio. Ele tem livre docência em lista da semana. Esse cara não é nem pós-doutorado, livre docência, esse cara é o mestre, é o doutor, é o gênio da lista da semana. Birmânia, o atual Myanmar. As guerras contra a Birmânia foram tremendas. A Tailândia, né, e Myanmar, mas seria Ayutthaya e Birmânia, entraram em 9 guerras e foram parar essas guerras, no século XVIII e XIX, que resolveram parar toda essa confusão. Alessandro 2-0, Gustavo Chagas, que é isso? Pois é, ele meteu pressão pedindo uma lista histórica e agora colhe os resultados, né? Mas então, exatamente isso que eu ia falar. Quando eu cobrei aqui que eu queria uma lista histórica, porque eu me saio bem numa lista histórica, não era chororô, não era mimimi. É que realmente, quando vem pra história, eu
eu acho que eu consigo, e os números mostram que eu me dou bem, né? Inclusive, Myanmar, a antiga Birmânia, é um país muito interessante de se conhecer. Se você tem interesse ali pela região, assim como a Tailândia, uma história muito rica, confere, busque aí documentários, imagens no Google, porque é um país bem interessante mesmo. Talvez até possa ser um dia, quem sabe aqui, um assunto do Contra-Regra, né? Não é de se duvidar, como a gente gosta, né? E como diz o nosso nome, né? O Contra-Regra, a gente quer que não se fala geralmente, né? A gente quer buscar aqueles outros países e que tem assuntos interessantíssimos. Nada impede a Birmânia, Myanmar, de aparecer aqui no Contra-Regra. 2-0 para o Alessandro. Gustavo Chagas. 2, 4 ou 5 ainda dá para empatar e virar, hein? 2. A monarquia na Tailândia remete ao século XIII, pós-batalhas para separar a região do controle Khmer e unificá-la sob um único chefe. Depois de 8 séculos, 53 monarcas comandaram o país. Quantas dinastias já governaram o que hoje é a moderna Tailândia? Letra A, 5, letra B, 8, letra C, 10, letra D, 11 ou letra E, 13? Obviamente eu não faço ideia, então eu chuto 5 dinastias. Gustavo vai com 5 dinastias, letra A, Alessandro de Lorenzo, 8, 10, 11, 13. O professor disse que é um país bem conturbado, né? Vamos chutar alto. D, letra D. D, 11 dinastias, isso? 11 dinastias. Bom, nós estamos na dinastia, né, que todos os reis se chamam Rama. Então, o primeiro rei dessa dinastia que assumiu no século XVIII é o Rama I. Nós estamos no Rama X. E, por curiosidade, 10 é o número de dinastias que já governaram a Tailândia moderna, desde a primeira, quando eles se separaram da região de Khmer, até a atual, que é os Ramas, né? Todos esses Ramas não é o nome da dinastia, não me lembro realmente o nome da dinastia, mas é conhecida pelos reis Rama. Nessa ninguém acertou, o correto era a letra C, 10 dinastias. Mas o Alessandro foi bem nessa de colocar 10, de chutar 11, porque realmente a Tailândia, gente, uma dinastia a cada 80 anos é, né, bastante. Mas viu só que não é só chute, né? Eu pego elementos da entrevista do professor para tentar encaixar uma resposta que faça mais sentido. Por isso que eu peço, vamos fazer listas históricas. Não vamos dar chance pro chute. Isso aqui é cultura, conhecimento. Não, chutou na França e agora vem com esse papo aí? Não. Eu digo assim, é uma dificuldade fazer a lista, porque os dois são muito bons. Eu estou tentando agora equilibrar, vou tentar buscar nas próximas, equilibrar o lado chute e o lado histórico. Muitas vezes não dá. Muitas vezes, como a Tailândia tinha muita história, não sei o que, era mais... O chute ia ficar muito bizarro na Tailândia. Mas, por exemplo, na Rússia deu para fazer aqueles das regiões, eu achei fantástico. Então, assim, sempre fica nessa, depende do país, da conjuntura, e quem sabe na próxima lista, que a gente já tem, prestem atenção, é um assunto fantástico para a próxima lista, para o próximo programa. Você não quer perder o próximo programa. A lista vai ser fantástica, o programa melhor ainda. Eu diria que é o principal assunto do momento. Mas vamos deixar no segredo, né? Vamos deixar segredo. Repercussões globais. Globais. Você vai saber na semana que vem, mas se prepare porque esse é um assunto que eu acho que vale a pena entender. Falando nisso, Alessandro de Lorenzo, número 4, número 5. Número 5, Felipe. As regalias reais, ou mais conhecidas como joias da coroa, são os artefatos utilizados pelo rei e recebidos durante sua coroação. Na Tailândia, o monarca tem como símbolo alguns objetos centenários que ele recebe ou veste durante a sua coroação, exceto A. Chinelos, B. Mata-moscas, C. Guarda-chuva, D. Cinto ou E. Espada. O que ele não recebe durante a sua coroação? É interessante, né? Porque chinelo, fiquei com vontade de falar chinelo. E em algumas culturas o chinelo não é visto tão bem, né? Mas eu acho que não se encaixa naquele sudeste asiático. É chinelo, espada, o que mais que tem? Cinto, guarda-chuva ou mata-mosca? Cinto, eu vou no cinto. Alessandro vai no cinto, Gustavo Chagas, chinelo, mata-mosca, guarda-chuva ou espada?
Eu adorei o mata-moscas, acho fantástico, então eu fico com guarda-chuva. Porque ele tem que receber um mata-mosca, né? É muito legal o rei receber como uma regalia um mata-moscas. Eu consegui visualizar a imagem dele recebendo o mata-mosca, então eu acho que esse está certo. Mata-mosca e espada me parecem certos. O resto, vamos descobrir. O rei da Tailândia, quando ele vai ser coroado, ele, nas vestes dele, ele tem o chinelo real, que na verdade mais parece uma sapatilha, mas tem o nome de chinelo. É um artefato, é um calçado que deve custar mais do que um apartamento em Zona Nobre do Rio de Janeiro ou de São Paulo, por exemplo, porque é tudo cravejado, é uma coisa, uma obra de arte. Um apartamento de Bangkok. É uma cobertura na área nobre de Bangkok. Que não é barato, né? Não deve ser nada barato. Mata-moscas, o mais curioso talvez da lista. Mata-moscas é um símbolo real na Tailândia. É um símbolo budista. Ele é feito com algumas pelos, não sei, de elefantes brancos, que é um dos símbolos reais. E aquilo é feito para... É um mata-mosca, mas na cultura tailandesa, na cultura budista, mais serve para misturar as palavras no ar, para trazer boa sorte, eliminar os maus espíritos, digamos assim. Portanto, sim, ele recebe mata-mosca. Se vocês assistirem à coroação, vão ver que fica dois caras balançando o mata-mosca, vira e mexe, e não é para afastar as moscas, é para afastar os maus espíritos, que mosca também não é um animal tão bacana, né? Então, acho que serve para a mesma coisa. Guarda-chuva. O guarda-chuva é um dos principais símbolos da Tailândia, do rei da Tailândia. Guarda-chuva com 8 ou 9 andarezinhos, assim, parece um bolo de noiva, de casamento, sabe? Aqueles bolos de casamento que vai diminuindo. É um símbolo. E a espada, como quase qualquer monarquia, o cara recebe uma espada. É meio tradicional. Mas o cinto não. Ele não recebe nenhum cinto cerimonial real. Realmente o Alessandro, ainda quando precisa chutar, o cara chuta e acerta 3-0, Alessandro. É goleada, né? Goleada, vamos lá. Gustavo Chagas, tens a oportunidade de diminuir esta goleada, essa derrota. Com um gol de honra. O gol de honra número 4. Durante o reinado do rei Rama VIII, a Tailândia passou por profundas mudanças e muitos desafios. Dentre os fatos a seguir, apenas um desses não ocorreu sob o reinado de Rama VIII. Qual foi esse? A. Invasão japonesa. B. Mudança de nome de Sião para Tailândia. C. Transformação em monarquia constitucional. D. A morte do rei com um tiro na cabeça. Ou E. Bangkok ocupada por britânicos. Eu gostei que são todas bem leves, né? O senhor pode repetir, por favor? Nossa, a Tailândia, o professor falou, não é um país fácil, cara. Nós tivemos revoluções, revoltas, vamos lá. Invasão japonesa, mudança de nome, transformação em monarquia constitucional, morte do rei com um tiro na cabeça ou Bangkok ocupada por britânicos. Eu vou chutar, é da minha natureza, ao contrário do Alessandro, a ocupação dos britânicos. Ao contrário dos jogadores do meu time, o Gustavo chuta. Alessandro de Lorenzo. Ninguém aqui no Contra-Regra é feliz com o seu time, é uma coisa impressionante. Eu vou de letra A. Os dois foram por invasões e ocupações, né? O Alessandro foi com a invasão japonesa, o Gustavo foi com Bangkok ocupada por britânicos. A mudança de nome, Sião para Tailândia, sim, ocorreu sob o reinado do rei Rama. Vou até explicar. O rei Rama assumiu com 10 anos de idade, mas ele não assumiu o trono nessa idade, mas depois da morte do Rama VII, ele virou o rei, o Rama VIII. Porém, ele continuava estudando na Suíça, onde ele morava, e foram colocados regentes, como qualquer monarquia, quando é menor de idade. E entre esses, o primeiro-ministro na época mudou o nome do país de Sião para Tailândia. Então essa realmente aconteceu sob o reinado do rei Rama. A letra D, que também envolve o Rama, o que aconteceu? Ele morreu com um tiro na cabeça. E até hoje ninguém sabe se ele se matou ou se alguém matou ele. Isso aconteceu em 1946, apenas com 10 para 11 anos de reinado. Foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele voltou para a Tailândia. Né? Durante a Segunda Guerra ele não ficou na Tailândia, ele voltou para a Tailândia depois da Segunda Guerra. E até hoje, passados 80 anos, quase ninguém sabe quem matou o rei Rama. Alguns foram
mortos, condenados e mortos, mas ninguém se convenceu que foram essas pessoas. O Japão invadiu a Tailândia durante a Segunda Guerra. Alessandro, invadiu uma breve invasão que culminou no apoio da Tailândia ao eixo. Então a Tailândia, durante a Segunda Guerra, apoiou o eixo porque o Japão invadiu a Tailândia e tocou terror lá dentro. Para terminar esse apoio da Tailândia para o eixo, os britânicos partiram para cima, né, no final da guerra e invadiram a Tailândia e ocuparam Bangkok para devolver à resistência tailandesa o controle de sua capital. E a transformação em monarquia constitucional, como eu já dei a resposta, aconteceu em 1932 e o reinado dele é de 1935. Portanto, ele já era um rei constitucional, apesar da gente ter ouvido o professor falar que isso não é bem uma verdade. 3-0 para o Alessandro. É isso. O Alessandro agora com 16 vitórias, Alessandro. Tô feliz, 3-0, um bom resultado, jogamos bem. Um abração aí pra Tailândia, obrigado. Tailândia, obrigado também pra Myanmar, que me ajudou, né, nessa lista. Myanmar, que já foi Birmânia, já foi Burma também, um país de muitos nomes. Um forte abraço pra Myanmar e as suas pagodas. Tô dizendo Birmânia, Myanmar, Burma, seja lá o que for, é um país bem interessante. Tô com essa ideia, vamos fazer um programa sobre eles. Eu atribuo a goleada do Alessandro como uma revanche às goleadas que eu impus a ele no Extremo Oriente. Eu ganhei na lista do Japão, também ganhei na lista da Caxemira, não é verdade? Então agora ele teve a sua chance de me golear. Bom, Gustavo e Alessandro, essa foi a lista da semana, 16-9-6. Para os nossos queridos ouvintes, para os nossos queridos ouvintes e também para os nossos telespectadores no YouTube, vamos lá, assina o canal, no sininho, faz aquela loucurada toda, nós somos youtubers agora. Vai ter a pergunta, né, a pergunta que a gente faz para vocês sobre a lista da semana, para vocês participarem também da lista da semana. Essa pergunta vai ao ar na terça-feira seguinte ao podcast, então já temos essa pergunta pronta aí. Você também que competiu com os amigos, tentou testar seus conhecimentos com a lista, pode testar também respondendo nas nossas redes sociais a pergunta sobre a lista que nós vamos publicar na terça-feira pós-podcast. E eu quero deixar esse abraço para o Alessandro e para o Gustavo, é sempre muito qualificada fazer a lista com vocês, é um conhecimento que emana de vossas senhorias, e do Alessandro, o nosso fenômeno da lista. Esse é o apelido dele, Alessandro o Fenômeno. Abraço. E respondam a pergunta do Alessandro. Respondam a pergunta e depois vocês mandam pra gente. Se vocês, durante o programa, acertaram ou erraram as perguntas que o Felipe fez, e se ganhariam de mim, se empatariam comigo. Eu não vou dizer se perderiam pro Gustavo, porque o Gustavo ficou com 0, né? Não dá pra perder pra ninguém ficar com 0. Ele tripudia, vejam só, ele tripudia. E ele agradeceu a Tailândia, a Myanmar, mas ele não agradeceu a França, que deu os primeiros pontos nesta disputa. Eu acho que o italiano Alessandro tem alguma coisa contra os franceses. Com isso, eu encerro o programa desta semana e convido-os para nos acompanhar nas redes sociais, @podcontraregra no Facebook, no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. O Felipe falou do YouTube e eu reforço, além do conteúdo extra em vídeo, nós estamos nos canais de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Você não tem como perder o podcast Contra a Regra. Felipe Strasser, até semana que vem. Abraço, Gustavo, Alessandro, até semana que vem. Espero que todo mundo, de novo, se cuidem, gente. É séria a coisa, ainda não acabou. Um beijo no coração de todos. E eu também agradeço a Alessandro de Lorenzo, não por mais uma vitória, mas pela companhia e pelo conhecimento que eles banjam, Alessandro. Um abraço, Gustavo, um abraço pra você. É brincadeira, obviamente eu gosto muito de fazer os programas com você, mas eu tento ganhar, né? Eu sei que, assim como o Gustavo, eu também sou competitivo. Um abraço pra você, um abraço pro Felipe, um abraço pra todo mundo que nos acompanha. Se preparem, próximo programa também vai ser muito legal. Siga na nossa companhia, nos dando essa força. Abração. Eu tô que nem o Felipe, eu estou numa relação complicada no futebol, mas também na lista da semana. Aguardo a semana que vem e aguardo a sua companhia. Tchau, tchau.